E os acionistas do Banco Santander já podem comemorar, afinal de contas o banco decidiu pagar R$ 2 bilhões de dividendos em forma de JCP para os seus acionistas em breve. E a CEMIG chamando muita atenção para o ano de 2026. Isso porque a empresa pode trazer dividendos robustos nesse ano e ainda por cima uma nova bonificação em ações. Do lado da Brava Energia estão trocando as cadeiras do alto escalão e o BTG Pactual está prevendo um semestre difícil aqui para as ações do Banco do Brasil, adiando assim os dividendos gordos, será mesmo? E do lado das empresas que estão deixando a Bolsa de Valores, tem um destaque, e esse destaque se chama Gol, que disparou 56% após a definição do valor de saída para sua delistagem. E quem diria, a poupança vence a inflação, mas ela perde 85 bilhões de reais em 2025, representando 453% de aumento de saques em relação ao ano de 2024. E vamos entender isso aqui. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar dessa parte aqui que é justamente os dividendos, é claro. Eu sei que a nossa comunidade fica muito ansiosa a respeito dos pagamentos, e por isso que eu vou começar sobre esse tópico aqui. Sendo que essa notícia, ela é rápida e direta, afinal de contas ela coloca dinheiro no bolso do acionista. E é até difícil entender por que poucas pessoas estão procurando a respeito do Banco Santander em um momento em que os bancos não estão indo tão bem assim. Especialmente o Banco do Brasil, destaque absoluto é o Itaú, mas o Santander tem o seu lugar e ele trouxe um novo JCP. O valor aqui é de 25 centavos por ação ordinária, 28 centavos por ação preferencial e 53 centavos por ação em unit. E é claro que vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, Radar de Dividendos, os últimos anúncios, justamente para vermos esse. Mas notem, quem é assinante aqui do Clube de Membros tem acesso a essa página aqui e vários outros recursos e ferramentas, sendo que recentemente tem 10 novos anúncios de dividendos já no radar. Sendo que o Radar de Dividendos é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades o tempo todo. Então, assim que surge uma oportunidade, vem para cá imediatamente. E assim, nossa comunidade pode se preparar para novos investimentos. E o detalhe é que o acesso aqui ao Clube de Membros não custa nem R$ 8. Afinal, é um apoio ao canal e não um serviço. Aqui é apenas um agradecimento para quem realmente está apoiando o Ativo Virtual. E podemos ver que o Banco Santander teve a sua aprovação no dia 9 de janeiro do seu JCP. O anúncio foi outro dia, mas a Datacom vai acontecer no dia 20 de janeiro, que cai numa terça-feira. O pagamento é no dia 5 de fevereiro. Muito rápido o pagamento em relação à Datacom, vai cair aqui numa quinta-feira. Como eu expliquei, o banco tem diferentes valores aqui para cada ação. SAMB 3, que são as ações ordinárias, recebe 25 centavos. Já SAMB 4 recebe 28 centavos, ou seja, 10% a mais em relação às ações ordinárias. E SAMB 11, 53 centavos por ação e unit, que é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Quando você compra uma ação, SAMB 11, na verdade você está levando uma combinação dessas duas ações aqui. A rentabilidade é bruta de 1,5% para as ações SAMB 3, 1,61% para a SAMB 4 e 1,55% para as ações SAMB 11. E agora, o radar de dividendos já te leva direto lá para o site do Investidor 10. Então, por exemplo, você pode observar aqui a rentabilidade para entender qual é a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield nesse momento e já observar os dados fundamentalistas diretamente lá no Investidor 10. Basta clicar aqui e já temos acesso a SAMB 4 aqui no Banco Santander, no site do Investidor 10. Nessa cotação dos R$ 17,34, está valorizando absurdos 48,22%, ou seja, um banco que pouca gente quer saber, teria colocado mais de 48% no seu bolso, isso apenas no ano de 2025. O PL do banco ainda por cima é barato, 10,69, não tão bom quanto outros bancos, mas aí se vocês quiserem que eu faça uma avaliação a respeito de vários bancos, é só deixar nos comentários abaixo. E naturalmente, se for muito pedido, eu vou priorizar esse vídeo. O PVP mostra que o banco está 5% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 6,15%, mesmo com toda essa valorização. Por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Ora, se as cotações decolaram quase 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. Mas pode perguntar aí nos comentários quanto que o investidor que investiu há 12 meses atrás está enxergando nesse número aqui. Afinal, este é o dividend yield on cost, que é no custo de aquisição. Como o investidor do início do ano de 2025 pagou quase 50% a menos desta cotação, é óbvio que a rentabilidade dele é muito superior nesse momento. E assim o investidor pode escolher ficar recebendo dividendos gordos ou embolsar toda essa valorização. Agora, se você quiser fazer dividendos sintéticos com as ações do Banco Santander, aí eu indico para vocês usarem SAMB 11. SAMB 4 tem pouca liquidez, é mais difícil e mais arriscado também.
Sambi11, como tem uma liquidez média diária muito superior, fica muito mais fácil de fazer dividendos sintéticos e também comprar com prêmio. Recentemente, aqui no Grupo VIP, no Grupo VIP de opções, fizemos dividendo sintético com as ações Sambi11, recebendo entre 6 e 9 centavos por ação. E se para você pareceu pouco, lembre-se que não é sempre esses valores, tem valores muito maiores, até mais do que R$ 1, dependendo da ação e do momento de mercado. A questão é que dá para fazer isso até mesmo mensalmente, e a combinação de vários elementos é que vai aumentar a prosperidade do investidor na bolsa de valores. Imagine comprar com prêmio, receber dividendos sintéticos e ainda por cima os dividendos ordinários. Reinveste tudo e tem o milagre da bola de neve dos juros compostos trabalhando a seu favor. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos ver sobre a CEMIG. Afinal de contas, essa notícia aqui coloca a companhia como uma das protagonistas da carteira de dividendos para o ano de 2026. E a estatal mineira combina 3 fatores que todo investidor está buscando longo prazo e, naturalmente, renda também, sempre fica de olho, que é o payout elevado, nesse caso 50% ou mais, previsibilidade e também um pulo do gato, que é a bonificação de ações, ou seja, receber ações de graça sem ter que comprá-las. E aí fica o alerta para o plano de investimentos pesado da companhia de 44 bilhões de reais, que pode segurar um pouco o caixa no curto prazo, mas garante a vida da empresa na próxima década. Afinal, o ciclo pesado de investimentos vai até o ano de 2030, porque de fato a CEMIG entrou no ano de 2026 com tudo. Além de ser uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa, a empresa tem um gatilho que pode aumentar sua posição acionária sem que você gaste um centavo sequer, que é realmente essa bonificação de ações. E assim vamos entender os números da empresa e por que o mês de abril pode ser um mês decisivo para quem está investindo aqui nas ações da CEMIG. Então vamos começar falando sobre a política de dividendos da empresa. A CEMIG paga, no mínimo, 50% do seu lucro líquido ajustado. Esse é um payout considerado muito alto para o mercado. Imagine que tudo que a empresa ganha, ela pega metade e distribui com seus acionistas. Ou seja, isso garante fluxo de caixa para o acionista e para a empresa também. E aí entra o pulo do gato que eu havia mencionado. O grande destaque: o estatuto da companhia permite um aumento de capital de até 10% usando reservas de lucro. E o que isso significa? Bom, significa que se ele for aprovado na Assembleia de abril, e é por isso que eu estou mencionando que o mês de abril pode ser decisivo, você pode receber uma nova ação para cada 10 que já possui, de graça, sem ter que fazer nada. A empresa já fez isso em 2022 e 2024 e o mercado aposta que isso vai se repetir nesse ano. Mas como esse aqui é um vídeo breve, eu estou tentando ser bem sucinto aqui nos assuntos relacionados à CEMIG. Se você quer entender mais a respeito da companhia, deixe nos comentários abaixo, porque as mais pedidas eu posso trazer um vídeo dedicado sobre elas. Mas atenção, pessoal, tem que ser muito pedida, porque senão eu não consigo fazer um vídeo super detalhado, muito analisado, com poucos pedidos. Mas vou falar aqui resumidamente a respeito do futuro da companhia. A CEMIG não vai apenas distribuir o lucro, ela vai investir pesado. O plano dela é que até 2030 ela vai investir cerca de 44 bilhões de reais em modernização e principalmente no mercado livre de energia. A ideia da empresa aqui é depender menos da tarifa regulada, ou seja, aquela que é controlada pelo governo. E a ideia também é vender mais energia livremente para empresas onde a margem é bem melhor. E aí talvez você esteja se perguntando: mas Alex, qual ação da CEMIG eu compro? As ações CEMIG 3 ou as ações CEMIG 4? Nesse ponto, eu não posso dizer para você qual você deve comprar, mas eu posso dizer para você qual eu compraria. E nesse sentido, eu posso dizer as ações CEMIG 4 com certeza, por várias razões. Primeiro, porque ela tem o melhor indicador. Podemos observar aqui facilmente ganha de lavada das ações CEMIG 3, que são as ações ordinárias. E se por acaso passou pela sua cabeça por que as ações CEMIG 3 são tão mais caras, por assim dizer, do que as ações CEMIG 4, aqui tem sim um segredo. O segredo se chama tag along, que é de 80%. Já as ações CEMIG 4 não tem tag along. Então, se a empresa for vendida, quem tem as ações CEMIG 4 não tem garantia de receber a mesma proposta do controlador, mas as ações CEMIG 3 garantem 80% dessa proposta. E aí é que está o risco. Bom, vai depender daquilo que é mais importante para você. Se é nesse momento, imaginar que a empresa pode ser privatizada ou alguma coisa nesse sentido, e você tem o receio, é claro, de não conseguir receber um bom prêmio em cima das suas ações, até mesmo que ela feche capital na bolsa de valores, vai saber, tudo corre esse risco aí. Agora, mesmo assim, eu estou confortável com esse risco
risco, até porque eu faço gestão de risco na minha carteira, não apenas de um ativo. Toda a carteira ela tem uma severa estratégia de controle de riscos. Então eu estou muito confortável em comprar a CEMIG 4, porque ela tem a maior liquidez, está mais barata, ou seja, eu recebo mais dividendos, claramente aqui 15% de dividendos ordinários da companhia, e ainda por cima faço dividendos sintéticos. Sempre que eu vou comprar também compro com prêmio, então realmente a minha rentabilidade acaba sendo muito alta na CEMIG no acumulado de 12 meses. Sem considerar a valorização das ações CEMIG 4, a minha rentabilidade com as ações acabam passando de 27%, 32%, dependendo do ano. Na sequência agora vamos falar da troca de cadeiras na Brava Energia. Ou seria uma troca de guarda? Bem, isso está mexendo com o ânimo do mercado. A saída de Décio Oddone, um veterano respeitado, poderia gerar incerteza, mas a escolha, lá no alto escalão, que já era inclusive presidente do conselho, sinaliza continuidade e foco em eficiência financeira. E para o acionista, o mais importante é realmente, nas entrelinhas do relatório de produção, os campos de produção serem bem eficientes, como no caso de Atlanta e Papa-Terra, que finalmente estão voltando ao normal. O fato aqui é que o Conselho de Administração da Petrolífera elegeu o Richard Kovacs para o cargo com a posse marcada para o dia 1º de fevereiro deste ano. E para assumir essa nova posição, ele teve que renunciar ao cargo de presidente do Conselho de Administração que estava ocupando até então. De acordo com um fato relevante publicado pela Brava, abre aspas, a eleição do Sr. Richard assegura a continuidade da estratégia de longo prazo da companhia, bem como a preservação da sua cultura de disciplina de capital, segurança operacional e eficiência, fecha aspas. Mas é aí que precisamos falar do desempenho da Brava Energia. Tem muita expectativa ainda para esse ano. E depois de meses sofrendo com paradas técnicas, a Brava mostrou recuperação no mês de dezembro do ano de 2025 e, por isso, chamou a atenção do mercado e as atenções estão aqui sobre a companhia. A produção média foi de 74,6 mil barris de óleo equivalente por dia, que representa um aumento de 6% em relação a novembro. O destaque acabou sendo a volta dos níveis normalizados nos campos problemáticos, como eu mencionei, Atlanta e Papa-Terra. Isso é crucial, é claro, para a geração de caixa do primeiro semestre deste ano. A empresa fechou o ano com uma média de 81,3 mil barris de óleo equivalente por dia, ou seja, de 2025, crescendo 46% em relação ao ano anterior. Isso porque ela estava mal. Então, a Brava Energia entra em 2026 com casa nova, novo CEO e operação normalizada nos seus ativos principais. E podemos ver que o mercado reagiu forte em relação a isso. O mês de dezembro realmente teve uma valorização estupenda aqui. Ainda assim, as ações da Brava Energia estão caindo 30% nos últimos 12 meses. Ou seja, dependendo do seu perfil de investidor, esse aqui pode ser sim um sinal. A cotação é de R$ 17,41 no momento que eu estou gravando o vídeo, PL de 8,33, mostrando que a empresa está descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros, e o PVP mostra que a empresa está 35% abaixo do valor patrimonial. Mas empresa pouco lucrativa não paga dividendos. E no caso da Brava, ela precisa reinvestir muito do seu capital. Então, o foco aqui é realmente a valorização das cotações até que a empresa tenha capital suficiente para voltar a distribuir dividendos. Afinal, ela só fez isso no ano de 2024 e mesmo assim foi bem pouco, 1,64%. Agora vamos falar do Banco do Brasil, mas a notícia aqui não é boa não. Estou ansioso para trazer uma boa notícia a respeito do Banco do Brasil, mas é importante falar aqui sobre os desafios da companhia. Afinal, depois de 2025, que foi difícil, é claro, muita gente estava esperando que o Banco do Brasil voltasse a brilhar já no começo do ano de 2026. É como se virasse a página, ou seja, a página do ano, e aí, pronto, temos um novo banco completamente refeito e com muito dividendo para dar. Só que para quem está esperando esse dividendo explosivo, simplesmente cair na conta, o BTG Pactual está dizendo que não vai acontecer não, está trazendo más notícias. O banco divulgou um relatório mantendo a recomendação neutra, que significa dizer que se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem, ainda não compre. E eles ainda afirmaram que o primeiro semestre de 2026 ainda vai ser de limpeza da casa. A festa de proventos tem hora para voltar, mas não é agora. É verdade que o Ativo Virtual já trouxe vários conteúdos a respeito desse assunto, deixando cristalino aqui o tópico por que o Banco do Brasil caiu nos seus dividendos, mas estou trazendo a visão também do mercado. Nesse aspecto aqui, já tinha trazido do Safra e agora estou trazendo do BTG Pactual. Aliás, trouxe da XP Investimentos também. Na visão do BTG Pactual, com essa recomendação neutra, o preço-alvo fica de R$ 25. Ainda tem espaço para valorização das ações até o final do ano de 2026, na visão do BTG Pactual, mas o salto é pequeno. O motivo do pessimismo do Banco BTG acaba sendo o curto prazo, é claro, ou seja, o Banco do Brasil ainda não terminou de digerir os calotes do agronegócio. E aí precisamos falar de 3 problemas que acabam sendo rotineiros aqui nas falas a respeito do Banco do Brasil. Primeiro, as garantias fracas. O relatório do Banco do Brasil demorou para se atualizar.
Enquanto o Itaú usava a alienação fiduciária, aquela que toma o bem rápido em caso de calote, o Banco do Brasil ainda usava hipotecas tradicionais, que são lentas na justiça e assim demoram para compensar as provisões do banco. E aí o problema de fazer essa transição é que essa migração acaba travando o crédito novo. Depois tem a questão da inadimplência, que pode subir. O próprio setor de relações com os investidores do Banco do Brasil já avisou que os calotes acima de 90 dias devem subir antes de começar a cair. E assim, uma recuperação lenta. O BTG ele compara o Banco do Brasil com a crise do Bradesco e do Santander que eles tiveram entre 2022 e 2023, e assim recompondo seu capital de maneira trimestral e não em semanas. Por essa razão, na visão do BTG Pactual, eles estão projetando um payout para o ano de 2026 ainda em torno de 30%. Será? Vamos precisar ver os resultados do quarto trimestre e, é claro, a visão do banco para o ano de 2026. Esse teor eles costumam trazer junto com a previsão do payout para o ano inteiro. E o ROI não deve subir muito, vai ficar ali na casa dos 13% também na visão do BTG. Mas deixem nos comentários abaixo, vocês acham que é exagero essa visão aqui do BTG Pactual? A verdade é que sempre vão ter investidores olhando para o Banco do Brasil nessa cotação dos R$ 21,87 e pensando que é uma oportunidade única. E vão ter aqueles também pessimistas que vão olhar e vão pensar, eu só compro nos R$ 15. Bem, está desvalorizando 6% nos últimos 12 meses, PL de 9,77, ou seja, muito barato em relação à capacidade de geração de lucros do banco. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, e aqui no Brasil os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Se não fosse um banco do governo, eu diria até que está barato. O PVP mostra que o Banco do Brasil está 31% abaixo do valor patrimonial, com dividend yield muito baixo, de apenas 5,35% por conta dessa queda do payout que o banco foi obrigado a fazer no ano de 2025, mas que pode começar a mudar já nesse ano de 2026, só não deve ser agora. E com isso, dando mais oportunidades para quem está fazendo dividendos sintéticos, comprando as ações com prêmio e, é claro, nessa desvalorização dos últimos 12 meses. E agora vamos falar da Gol. Afinal de contas, essa notícia acaba sendo o desfecho de uma novela que já se arrasta desde a recuperação judicial. O mercado viu o laudo de avaliação e correu para comprar. Por quê? O preço proposto foi de R$ 10,13. Era muito superior ao preço da tela, de R$ 6,25. Resultado disso, a ação disparou 56%, justamente por conta dessa definição do valor de saída. Em resumo, o pessoal começou a fazer a arbitragem. A ação subiu esses incríveis 56% e chegou à cotação dos R$ 9,75. Não foi especulação, foi simplesmente matemática. Saiu o laudo oficial que diz quanto a empresa vai pagar para fechar o capital e sair da bolsa. E com isso o preço agradou e muito o mercado, quem estava posicionado nem se fala, fazendo uma corrida de investimentos na bolsa de valores. É por isso que eu falo que informação é tudo, e quem tem acaba sabendo como ganhar dinheiro na bolsa de valores, e nesse caso aqui foi pouquíssimo tempo com risco quase nulo. Afinal, se a empresa vai pagar R$ 10,13 e as ações estavam cotadas a pouco mais de R$ 6, não tem muita dificuldade de imaginar que o risco aqui é muito baixo para se ganhar um bom dinheiro no mercado. Tudo isso aconteceu porque o preço da OPA de R$ 10,13 foi definido com a consultoria Apsis para essa oferta pública de aquisição, ou seja, OPA significa isso. Essa consultoria usou o fluxo de caixa descontado, que é o FCD, projetando a geração de caixa da Gol pós-recuperação judicial nos Estados Unidos. O objetivo final aqui da Gol é realmente sair do nível 2 de governança da B3 e virar a empresa de capital fechado, controlada pelo grupo Abra, que é a dona da Avianca. E se por acaso você está se questionando por que ela quer fechar o capital, saiba que essa é uma dúvida justa. A intenção aqui é ter liberdade de mexer no caixa e na dívida sem pressão diária de acionistas minoritários e da CVM também no calcanhar deles, focando em eficiência operacional. E se você estivesse perguntando, será que ainda vale a pena comprar as ações da Gol? Bom, lembrando que a OPA é de R$ 10,13. Então nessa cotação dos R$ 9,75 tem uma distância, mas quanto mais perto chegar dos R$ 10,13, maior fica o risco, é claro. E nesse caso, até então, era risco positivo. Já pensou nisso? Ou seja, se você compra a ação, que é um risco, é uma renda variável, você pode perder dinheiro fazendo isso, mas tem a intenção da própria empresa de fazer a compra dessas ações por R$ 10,13, você sabe que essa diferença é o seu risco positivo. E é muito difícil as ações passarem dos R$ 10,13, justamente porque acaba o efeito da arbitragem. Acaba não valendo mais a pena. Ainda assim, as ações estão desvalorizando 99,39% nos últimos 12 meses. PL, PVP e dividend yield, bem, nem tem mais o que falar aqui, mas o ponto é realmente que a Gol está deixando a bolsa de valores. Uma outra notícia interessantíssima e até um paradoxo financeiro é essa aqui. A poupança teve seu melhor rendimento real
em 20 anos, mas ela acabou sofrendo uma fuga de capital brutal. O brasileiro não tirou o dinheiro porque a poupança estava perdendo para a inflação, afinal, ela ganhou, mas porque a renda fixa atrelada ao CDI humilhou a caderneta, e aí a vitória da educação financeira sobre a inércia acabou prevalecendo. Saindo assim o balanço oficial do final do ano de 2025 e o cenário é assustador. Bom, assustador depende para quem. Pelo menos para quem usa o dinheiro da poupança é assustador. Mas a educação financeira realmente venceu aqui. Pelo quinto ano consecutivo, os saques superaram os depósitos, e assim o brasileiro retirou 85,5 bilhões de reais a mais do que ele colocou. Mas aqui que está a pegadinha. A poupança não rendeu mal. Ela rendeu a inflação e o concorrente dela, podemos dizer assim, foi o CDI, que rendeu muito mais. A culpa aqui acabou sendo das próprias decisões do Banco Central e do governo de uma maneira geral pela condução da economia. O Banco Central mantendo a altíssima taxa de juros, a Selic nos 15%, isso acaba afetando tudo. E aí a poupança rendeu 8,19% no ano de 2025, com um ganho real de 3,77%, já descontando os 4,26% da inflação. Mas a questão foi a surra que o CDI deu na poupança. O ganho real do CDI foi de 9,65%, ou seja, o CDI pagou mais do que 2,5 vezes o que a poupança pagou acima da inflação. E isso aconteceu porque, se a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende fixo 0,5% ao mês mais TR. E assim, é claro, não consegue acompanhar a alta dos juros. Consequentemente, o CDI sobe junto com a Selic para 15%, ficando muito mais interessante. Mas vou deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.